Boa noite a todos os amigos do canal Os Bastidores de Brasília. Hoje estamos fazendo uma edição especial, onde nós conversaremos também com uma pessoa especial que tem informações bombásticas que vão abalar a estrutura política do Brasil. Gostaria que ela entrasse agora para que a gente comece a falar com ela. A super jornalista Regina Vilela, uma pessoa que entende tudo da história, principalmente sobre a história do assunto que nós vamos falar hoje, que é a questão da mudança de ministro na defesa. Boa noite, Regina Vilela, um prazer estar com você. O prazer é meu, Emílio. Muito legal você ter me convidado para participar aqui hoje. A gente se conheceu pessoalmente lá em Brasília, onde você me presenteou com um livro sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, um livro que eu recomendo para todo mundo. E eu agradeço demais mesmo o seu convite, a gentileza do seu convite. Agora, história, meu caro, eu acho que é obrigação de todo jornalista saber, né? E deveria ser obrigação de todo brasileiro, mas jornalistas realmente precisam ter um pouco de conhecimento de história, né? Exatamente para poder analisar o todo com base na história. Bom, Regina, essa nossa conversa está sendo transmitida simultaneamente por dois canais, Os Bastidores de Brasília e também pelo canal Regina Vilela. Isso. Eu te agradeço pela generosidade. Eu quero pedir ao pessoal que me acompanha para depois se inscrever no teu canal, Os Bastidores de Brasília. De Brasília, isso. Muito obrigado. E, Regina, vamos lá então ao que interessa. Essa semana, ela foi uma semana que deu muito o que falar. A imprensa, a gente pode observar que a imprensa ficou perdida em relação às informações, em relação à substituição do ministro da Defesa, a substituição dos comandantes das forças, mas vamos por partes. Primeiro, o ministro da Defesa, o general de Exército Fernando Azevedo e Silva, agora ex-ministro, foi exonerado pelo presidente na segunda-feira. Gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais e, se tiver, nós temos um vídeo aí engatilhado, pronto para passar, no momento que você achar oportuno a gente dar início. Você sabe que eu meio que repito alguns dias aquela prática do ex-presidente Fernando Collor, mandar recados ou mandar mensagens através de camisetas. Então, essa hoje eu quis colocar, porque eu acho muito importante a gente entender que a gente chegou ao nosso destino. E a gente chegou ao nosso destino quando a gente elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Só que tem pessoas que insistem em tentar cortar o nosso destino. Não conseguirão. Então, como você me permitiu, eu vou passar aqui um trecho que eu achei assim super importante da live de ontem do presidente Jair Bolsonaro. São 3 minutinhos que eu selecionei e, a partir daí, a gente comenta toda a semana política. Tá ok? Tá ok, bora lá. 3 ministros foram trocados durante a semana e 3 aqui foram remanejados. Eu vou falar um pouquinho apenas do Ministério da Defesa, onde houve uma especulação enorme da mídia, né? Tá politizando, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Curiosidade, quem era e quem é o atual ministro da Defesa? Ambos são generais de exército, do último posto da carreira, generais de 4 estrelas. Agora, no meu governo, tem um cara de mal, né? Um deles, inclusive, já foi cogitado por Lula para ser vice dele. E quando a imprensa mostra, né, 3 ou 4 generais falando isso, deixa transparecer para aqueles que não têm conhecimento das coisas como se eles representassem aí tivesse uma associação de generais ou de militares. Não existe. É a opinião pessoal deles. Agora, o que é lamentável? Quando estava sendo aparelhado, não só a figura mais importante, com gente do PT, PCdoB, o pessoal não falava nada. Agora, quando a gente bota um general lá, né, todos os dois de conduta ilibada, como são todos. No nosso meio, quando alguém pisa na bola, né, comete algum deslize, as providências são tomadas. E o que eu posso falar do general Braga Neto? Né? Ele, se eu não me engano, ficou por 45 anos no Exército, né?
lá na ativa, no Rio de Janeiro, foi lá o chefe da intervenção no Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho, reequipou a polícia militar, os demais órgãos de segurança. É uma pessoa que realmente fez um excelente trabalho lá, é uma pessoa de combate. É um general da linha de frente, de combate. Estava na Casa Civil, estava fazendo um excelente trabalho comigo, e daí, por decisão do presidente, né, foi convidado por mim, coisa rápida, ele me conhecia, eu conhecia ele, só nós sabemos basicamente o motivo disso tudo, e morreu aqui essa história, não tem que discutir nada, e foi para a defesa. E o que é natural na defesa? Tá? Os atuais comandantes, que não tenho nada também, só tenho a agradecer os 3 comandantes de força, o da Marinha, o Almirante Wilkes, o do Exército, o Leão Pujol da minha turma, e o Bermúdez, né, Tenente Brigadeiro do Ar, agradecer o trabalho deles, foram excepcionais para comigo ao longo desses 2 anos e 2 meses. Então, ele, sendo o mais antigo, resolveu apresentar 3 nomes de força mais moderno que ele, e toca a vida. E eu sempre falei para todos os meus ministros, todos, sem exceção, né? Onde é o nosso jogo? Nosso jogo é dentro das 4 linhas da Constituição. Nós não vamos sair desse retângulo, né, ou desse quadrado, e também devemos nos preocupar com quem está jogando fora desse quadrado, que está agindo de forma errada. E alguma providência, né, legal tem que ser tomada contra quem está agindo fora dessas linhas. Esse presidente é uma coisa assim, dá vontade de apertar ele, sabe? Esse cara é demais, Emílio. A fidalguia dele, a lealdade dele às Forças Armadas e a colegas, não é? De farda, é uma coisa que é coisa rara de se ver mesmo nas Forças Armadas, né? Porque a gente sabe que há briga de foice para ascensão na carreira. E o presidente, que foi ceifado, né, que teve ceifada a carreira militar, optou por uma carreira muito mais difícil, né, e esperou 7 mandatos para poder chegar no topo da hierarquia, no topo, né, na cadeira principal do Brasil. Quando ele diz ali, o que aconteceu aqui, ficou aqui mesmo, e a gente morreu aqui, é de uma generosidade que é impressionante, cara. Ele tem realmente que ser muito amado, muito respeitado, muito admirado pelo caráter, pelo viés moral que esse cara tem. É impressionante. Com relação a esse texto, é exatamente com relação a esse texto que está circulando por aí, eu quero ver se eu dou aqui a autoria. Está circulando um texto por aí, escrito pelo Paulo Emendabile Souza Barros de Carvalhosa. Ele publicou esse texto no dia 31 de março de 2021. Não é? Então, ele conta ali, ele faz ligações históricas com a situação atual, e a gente percebe que tudo tem a ver. Na verdade, as Forças Armadas brasileiras são, desde a transformação do Brasil em república, elas já vêm ali nas suas defecções revolucionárias. A primeira delas foi exatamente romper com a monarquia. Esse foi o primeiro ato. E pela história que a gente sabe, o próprio Marechal Deodoro estava doente em casa, de cama, quando foram lá e chamaram ele, porque ele era o líder da tropa. Vem, Marechal, que tu vai proclamar a república lá. E meio que, o que está acontecendo aqui? E o fez, mas impulsionado por revolucionários. Não é? E tanto que ele morreu poucos anos depois da proclamação da república. E decepcionado, né? Porque acabaram alijando ele também do processo. E o que a gente pode comentar a respeito desse texto, quem ainda não tem, já foi publicado, se não me engano, no Jornal da Cidade, online. Publicou ontem, no final do dia, foi publicado lá.
Isso, e simplesmente ali é tudo muito fidedigno com o que ocorreu, mas há muito mais coisas ali por trás. Por que o presidente resolveu dar um pé na... Eu gosto de falar de uma forma bem popular, eu não tenho problemas com relação à hierarquia. É isso aí, é a melhor maneira. Mas respeito. Deu, como diria o Trump, you fired! Deu um pé na bunda de mais um general melancia. Eu não digo nem que sejam melancias, porque essas pessoas, na verdade, como aconteceu com o cabeça de mamão amassado, que é o feioso com cara de mal, Santos Cruz. General Santos Cruz. Eu chamo de cabeça de mamão amassado. E também o outro lá, o Rego Barros, são generais que saíram muito mordidos do governo. Sabe por quê? Porque eles tinham um interesse, cara, o próprio, sempre. Nunca tiveram um interesse geral da nação, como é o caso de um ministro Heleno, né? É uma coisa impressionante a fidelidade do ministro, do general Heleno, não só ao presidente, mas especialmente ao país, né? E foi ele, o Antônio Vilaré mandou aqui, Pujol é cotovelinho. Será que ele combateria com cotoveladas? Certamente, meu caro. O interesse desses caras é um só, ficar ali na boa, na mordomia. O presidente ainda aguentou esses caras 2 anos e 2 meses, tramando contra o próprio presidente da República. Isso é que é o pior. Gente que durante o tempo inteiro nunca se posicionou contra os desmandos da supremacia tirânica do STF, que nunca se posicionou contra os abusos, né, daquele porco no rolete do Rodrigo Maia, amparado ali pelo aquele outro porco no rolete que era o Davi Alcolumbre, fazendo barbaridades, atrasando o Brasil. O presidente ontem na live da semana passada mesmo disse, a gente podia ter avançado muito, mas esses caras só querem para eles, aí ficaram segurando a nossa locomotiva, né? Mas graças a Deus, o último ato dessa comédia aí de erros, né? Foi encerrado abruptamente pelo presidente e pela fidelidade e lealdade do general Mourão, que revelou que esses caras estavam tramando... O general Mourão ou o general Heleno? O general Heleno. O general Mourão, nesse aspecto, ele é um cara que se manteve na dele, deixou as coisas... Eu ainda acho ele uma situação meio obscura. Não acredito que ele tenha dedo podre nessa situação, não. Não acredito. Até pelas informações que eu obtive. Mas esses três, esse trio calafrio aí, mais a liderança do Estado-Maior, né? Que é uma prerrogativa do presidente escolher quem ele quer, e ele sempre priorizou os militares. Por quê? Porque o presidente ama as Forças Armadas, sempre foi um defensor ferrenho das Forças Armadas. A minha família toda é de militares, ô Emílio. E eu sei, a minha mãe sempre votou, por quê? Porque o presidente sempre defendeu as Forças Armadas, né? Então, é um cara que é leal àquilo que deu formação a ele. E esses caras, simplesmente, como a maioria dos políticos e dos supremacistas, né? Que eu agora chamo aqueles lá do STF de supremacistas. Aqueles lá, o presidente não consegue controlar, porque o dinheiro deles já está destinado, eles fazem o que eles querem com a mordomia deles, né? Cada um tem direito a 200 funcionários, isso é a coisa mais absurda do mundo, né? Aquilo ali é uma corte nababesca. Tem como mudar isso, Regina? Tem, vai demorar, nada se consegue assim, mas estavam querendo essa transformação, não era para nosso benefício, é para benefício deles, para a manutenção do benefício dessa gente. Esses generais, eu repito, eu não digo nem que eles sejam melancias, mas são apenas sujeitos à mordomia, venais. Essa acho que é a palavra mais adequada para eles.
porque trataram o tempo inteiro de assegurar que o presidente não ia dar golpe. Nunca foi intenção do presidente dar golpe ou autogolpe. Nunca foi intenção do presidente Jair Bolsonaro, e eu sempre disse isso aqui, um homem que se prejudica na carreira, fica 2 anos sem receber salário, na dependência de ajuda financeira de amigos, cesta básica e tudo mais para manter a família, vai para a rua na tentativa de virar político, para disputar voto. Ele estava disputando emprego todas as eleições que ele participou, estava disputando emprego e fez valer cada voto de quem confiou nele. De vereador para deputado federal, com vários mandatos, 7 mandatos, se não me engano, até a ascensão dele para a presidência da República. Um sujeito que sempre disputou a vontade popular. Simplesmente isso. Não foi que se alinhou a determinadas coisas, a bajulação, porque a gente sabe que tem isso nas Forças Armadas. Sabe que tem isso nas Forças Armadas, que é a questão da bajulação. Ah, você estuda muito para chegar a general. Beleza, mas não é só por mérito, não. É por parentesco, né? Principalmente, o general, normalmente, se o filho segue, vai querer que o filho chegue a general também. Então, vai ter sempre ali aquela coisa dos velhos amigos e tal, não conta só a questão do bom aluno, não, e do militar de carreira, não. Muita gente ali se aproveita exatamente disso, das amizades, do lobby, e chega. E essa gente aí, por exemplo, foi promovida, esses 4 aí foram promovidos na época de governo Lula, viram barbaridades, e não fizeram nada. O Brasil foi simplesmente surrupiado até a última gota de sangue, e essas pessoas não fizeram nada, mas como o presidente se comprometeu com o brasileiro e com o Brasil de não roubar e não deixar roubar, aí simplesmente ficou todo mundo na seca. Abstinência, sabe aquela coisa do drogado e do bêbado que não tem álcool? Ai, eu não tenho dinheiro, eu não consigo mais roubar o Brasil. É mais ou menos isso, cara. Desculpa eu fazer essas cenas aqui, mas é mais ou menos isso. O presidente precisava ser alijado, e essa gente tramou e vem tramando com representantes da sociedade civil, né? Há muito tempo, isso não é de agora. Quem me acompanha no meu canal sabe, e eu sempre fui muito clara, a gente não precisa de babá, né? Principalmente quando apareciam aqui os idiotas na minha rede social. Valeu, Maurício, muito obrigada. Simplesmente apareciam imbecis na minha rede social, tanto no YouTube, quanto no Twitter, quanto no Instagram e no Facebook, dizendo, precisamos... colocaram, alguns até o fizeram por inocência. Precisamos de uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. Enquanto essas pessoas estavam sendo manipuladas para poder ajudar num golpe que está sendo tramado desde o primeiro dia da posse do presidente. Isso está sendo alimentado desde o primeiro dia. E eu sempre disse aqui, não façam isso, não apoiem intervenção militar. O governo do presidente Bolsonaro é um governo democrático e ele vem amadurecendo dia a dia, e eu falo sempre, se tornando um verdadeiro estadista. E a narrativa dos formadores de opinião, Emílio, vem sendo o tempo inteiro de que ele é um proto-ditador, de que ele é um cara que pretende censurar as pessoas. Nunca ele agiu dessa maneira. Nunca. Né? Mas a narrativa era para pegar. E, enquanto isso, os setores da justiça e da política iam tramando e trabalhando. A última que estavam programando para corroborar essa narrativa, junto com essa pandemia, foi de que tem que haver uma PEC para tirar um presidente por problemas mentais, proposta pela aquela preposto do... Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. Pô, né? Aquilo ali ia pintar com uma cereja do bolo. A cereja do bolo. E a gente sabe exatamente que o presidente ficou sabendo, ficou juntando só fatos, né? Ele já estava ali com muito tempo ali sabendo e tal, de que estavam jogando contra, ou a suspeição era de que, se não estão jogando contra, estão fazendo vista grossa.
como fizeram o tempo inteiro nos governos do PT. Por quê? Porque lá, ó, eles garantiram as suas benesses, as suas mamatas. Regina, é fantástico assim as suas declarações e muito zum ao longo da semana, a mídia falando que é a maior crise militar dos últimos 45 anos. E aí eu gostaria que você falasse o que está por trás da exoneração do general Azevedo e Silva. Onde foi que ele errou ou ele não errou? Ele errou. Ele errou porque ele se alinhou exatamente com o STF, né? E isso vem desde a época. É um sujeito que eu nunca falei bem, né? E até evito falar porque está passando por dificuldades e vai morrer numa situação triste e péssima, que é o general Vilas Boas, que é endeusado por muita gente. Mas esse cara, se você for olhar o histórico dele, sempre esteve ali, aliado a Fernando Henrique Cardoso, a Lula e a Dilma. Ah, mas ele impediu o golpe que a Dilma queria dar. Porra, também ele não ia entregar o país, né, nas mãos de uma descelebrada como aquela mulher, né? Ali foi o limite dele. Mas se submeteu durante anos e, por causa de, né, apadrinhamentos aqui e acolá, prejudicou muita gente, inclusive nas próprias Forças Armadas, no Exército, né? Deixou muita gente com faca nas costas e ele sempre saiu como um bonzão. Não é à toa, Deus que me perdoe, mas não é à toa que está morrendo do jeito que está morrendo, cara. Porque se fosse um patriota de verdade, não estaria na situação que está hoje. Deus olha, e ele olha muito pelo Brasil. Olha o presidente Bolsonaro aí, tomou uma facada, passou por 3 cirurgias e está inteiro, cara. E não tem um dia sequer, uma semana sequer, que ele não saia vitorioso. Ele está sempre saindo vitorioso das questões. Essa semana foi uma delas, quando definitivamente apresentaram as provas de que os caras estavam em conluio com o STF, para o STF dar uma determinação alegando que o presidente não estava com competência. Isso já vem sendo aventado, que é a tal da intervenção sanitária. Intervenção sanitária. Por quê? Para que ele... porque estavam usando o tempo inteiro, o discurso da mídia o tempo inteiro de que o governo não tem competência, que o governo federal isso. O próprio STF tirou essa determinação do governo federal, entregou para os bandidos, genocidas, governadores e prefeitos que se aproveitaram e sugaram todo o dinheiro da gente, dinheiro que a gente economizou com a reforma da Previdência. Agora a gente está mais endividado ainda, entendeu? Tiraram as prerrogativas do presidente, passaram para esses bandidos roubaram e roubaram muito, ainda saíram com os estados no azul no final do ano para cá, enquanto o governo federal está só no vermelho. Agora ainda querem aprovar o orçamento, né, que pode complicar a vida do presidente para a candidatura dele do ano que vem. Outro fator, enquanto o presidente está tentando criar o partido dele, que não vai sair, por quê? Porque nós temos lá um Luiz Roberto Barroso na presidência do TSE, um tribunal que não devia nem existir, e logo vocês vão saber por quê. Eu tô com um projeto aí bom aí para divulgar, cara, mas não posso falar nada agora. E aí, o que acontece? Simplesmente... Vai divulgar conosco, hein? Vai divulgar em primeira mão nos bastidores de Brasília quando for divulgar, hein? Depois do Barroso, vem o Fachin. E quem é que vai presidir? As eleições? O Alexandre Moraes. Alexandre Moraes vai estar presidindo a eleição. Vai ser fácil a vida do presidente nessa reeleição? Não. Não, e ele corre um sério risco de ser boicotado. Ai, por quê, Regina? Por causa da soltura do Lula? O Lula já está solto há um tempo e não está livre. Ele está condenado e essa condenação vai ser reavaliada pelo Tribunal de Brasília, em primeira instância. O pessoal do STF não deu inocência ao ladrão do 9 dedos, ok, pessoal? Apenas disse que o Sérgio Moro foi imparcial no julgamento, o que significa que você faz com que o morto ressurja
né? Ele está um walking dead aí na nossa política, e eu afirmo e reafirmo, não consegue mais do que 15% nas urnas. Ele é um cadáver putrefato. Ele é um cadáver político putrefato. Não tem mais importância nenhuma. Só sobrevive para os capinzeiros do PT. O Antônio Vilaré está perguntando aqui, eu já vou complementar essa pergunta que eu estava te respondendo. Quando o Centurião perguntou quem é Espartacus, este se levantou e disse, eu sou Espartacus. Um a um dos demais gladiadores foram se levantando e dizendo, eu sou Espartacus, eu sou Espartacus. Eles eram estadistas. Assim como foi Churchill, Kennedy e Bolsonaro. É isso aí, Antônio. O presidente Bolsonaro é um estadista. E esse cara está fazendo o melhor governo, e mais claro, e mais límpido, e mais transparente de toda a nossa história. Com relação a esse ministro aí, o Azevedo, traiu, sim, junto com os seus, a sua tríplice coroa ali, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, estavam atraiçoando o presidente. São generais invejosos. Gente que começou e estudou com o presidente, e um presidente que tem um coração bondoso, que resolveu chamar a turma dele, né, que ele achava que era a turma dele, mas essa gente morre de inveja do presidente. Esse presidente tinha que tomar banho de sal grosso, era todo dia, cara, para criar um escudo contra a inveja e mal olhado, mas ele tem Deus, ele tem Deus. Então vamos situar o pessoal que está nos acompanhando no tempo. Tudo isso que está acontecendo tem uma cronologia. O ponto-chave do que está acontecendo, do que aconteceu essa semana com a exoneração do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, começou lá atrás, no dia 6 de setembro de 2018, quando o Bolsonaro tomou uma facada. Aí, segundo as informações que nós temos, já apuramos, que já estão publicadas, inclusive, em sites aí, como o Jornal da Cidade Online, no dia 7 de setembro de 2018, houve uma reunião do alto comando do Exército, e o comandante do Exército, naquele momento, era o general Vilas Boas, e um dos oficiais 4 estrelas presentes era o general Fernando Azevedo Silva. O que foi apurado por nós é que essa cúpula queria que o Exército tomasse algumas providências em relação à facada, porque ninguém sabia ainda se o Bolsonaro ia se recuperar ou não. Naquele primeiro momento ali, ele corria sério risco de vida. Não é verdade, né? Naquele momento a gente não sabia que ele ia ter uma recuperação tão milagrosa como ele teve, que, como você falou, depois de tantas cirurgias, é coisa de Deus, ele está tão bem como ele está hoje, ter tanta vitalidade como ele tem hoje. E aí, alguns oficiais generais queriam que o general Vilas Boas, que o Exército tomasse alguma medida mais forte, porque tudo aquilo ali estava dentro de um contexto, porque já sabiam que o Bolsonaro venceria as eleições. Se sobrevivesse, venceria as eleições. Se sobrevivesse, ele venceria. Aí o general Vilas Boas, para acalmar os ânimos, falou, não, então nós vamos colocar um dos nossos oficiais generais aqui para trabalhar diretamente com o presidente do STF, que naquele momento era o Dias Toffoli. E aí foi escolhido o general Fernando Azevedo Silva. Tá? Aí eu gostaria que você começasse a falar a partir daí até o momento da exoneração do general. Pois é, aí o que esse cara já sempre esteve servindo ao sistema. Todos esses generais foram promovidos por essas pessoas, por Fernando Henrique, todo mundo de esquerda. Eu vou lembrar a vocês uma coisa, historicamente, o generalato, principalmente o generalato, sempre esteve dividido, né? Sempre teve os seus arroubos revolucionários, ainda que em minoria. Isso foi assim na época do Getúlio, na Revolução de 30, depois no governo, para a posse do Jango Goulart, quando o Jânio Quadros pediu a renúncia, também havia generais que apoiavam, inclusive, historicamente, vejam, o Geisel e o Médici, que foram tenentistas. E o que foram os tenentistas? O que foi o movimento do tenentismo, pessoal, que levou o Getúlio Vargas à presidência da República? Simplesmente revolução. Revolucionários. Ok? Mas eles lutaram contra as oligarquias.
se fosse realmente uma democracia, a gente sabe o que veio depois com Getúlio. Veio uma ditadura de 37 a 45. Basta você ler história, né? O Getúlio refez a Constituição 2 vezes. Então, basta você ler história. Aí, o que acontece? Esses caras sempre estiveram ali, na linha entre... não vamos nos meter, principalmente porque havia, assim, uma mácula, uma mágoa dos militares com relação a terem apanhado tanto da mídia e da cultura nacional, né? Sempre com os discursos dos formadores de opinião, que eu hoje chamo simplesmente de cuspidores de opinião, de que a tortura, a ditadura militar, não sei mais o que lá, nunca reconhecem que o período militar foi um período de desenvolvimento, ainda que estatista, né? Que é uma coisa ali do nacionalismo que muitos nas Forças Armadas têm. Por quê? O Brasil, naquela época, cresceu sim, mas também cresceu um volume de estatais ferrenho. E todas essas estatais eram ocupadas por militares, ou seja, boquinha, tá? E a tropa, na década de 60, para a posse do Jango, estava tudo muito conturbado, estava sindicalizada. Houve greve de sargentos aí em Brasília, ô Emílio. É só estudar a história que você vai ver. Hoje não. A tropa está com o presidente. De coronel para baixo, todo mundo está com o presidente. Agora, esses generais, principalmente da turma do presidente, que morre de inveja do Bolsonaro, simplesmente não coadunava das mesmas ideias dele, se associando lá ao STF. Eu não sei, particularmente, se houve uma preocupação do general Vilas Boas, por isso é que eu sempre bati nele aqui, de realmente preservar a eleição do presidente Bolsonaro, ainda que ele se recuperasse. Que o sistema sabia que ele era uma força da natureza que viria atropelando todo mundo, e eu já falei sobre isso nas minhas lives. O presidente venceu no primeiro turno. Fizeram tudo para retardar isso, para ver se conseguiam a fraude de colocar o Poste, o Andrade, né, na presidência da República. E aí, quando ele faz a minha visão é, quando ele faz esse movimento, o Vilas Boas faz esse movimento de botar o Azevedo lá no TSE, foi no STF. No STF foi justamente para reforçar um laço que pudesse, talvez, garantir a não posse do presidente. As coisas ali já começaram a ser tramadas. Vamos inviabilizar esse sujeito. E aí, Regina, eu te pergunto, por que o STF aceitou essa imposição tão facilmente aí do Exército de colocar... Tu acha realmente que foi uma imposição? Sinceramente, me responda você. Você acha que realmente foi uma imposição? Cara, não sei, eu estou perguntando. Esses caras estão lá desde sempre. Desde sempre. Simplesmente seria um elo para manter ali tudo informado. Até hoje, os caras sabem de tudo. E esses caras que estavam lá no Palácio do Planalto, simplesmente eram todas as fontes. Por que a imprensa chiou tanto? É uma prerrogativa do presidente, cara. Por que a imprensa chiou tanto? A imprensa chiou quando o Bebiano saiu. A imprensa chiou quando o cara de mamão amassado saiu. A imprensa, inclusive, chiou quando o Rego Barros... Chiou menos, porque ele ali era nem fede nem cheira. Quando o Rego Barros saiu, que o presidente não tem porta-voz. Ele é o porta-voz de si mesmo. O que é um mérito, né? E que a gente devia acompanhar todas as quintas-feiras as lives dele. Não precisa de porta-voz. O presidente se comunica muito bem com o povo brasileiro. Basta você assistir. E você vai assistir vídeos como esse daí. Ele simplesmente falando e mostrando a magnitude dele. Aí, simplesmente... Isso não sai na imprensa. Pois, isso não vai sair nunca. Não vai sair nunca. Hoje eu estava almoçando com meu irmão, estava aquela Majunaíma, ali no Jornal Hoje, falando esse trecho exatamente que eu separei aqui para a gente assistir. E simplesmente ela leu, né, abre aspas, que o presidente disse isso e aquilo outro, sobre
o tempo inteiro com um tom reprovatório da atitude que ele tomou. Horas, é prerrogativa do presidente. O presidente recebeu uma Constituição da Rosa Verba na mão e respeita aquela Constituição, e mesmo que ele não tivesse respeitado, mesmo que ele não tivesse recebido aquela Constituição, ele respeitaria. Ele sempre jogou o jogo dentro das regras e sempre foi perseguido e prejudicado por isso. Era considerado um deputado de baixo clero, né? E sempre lutou pelo aquilo que ele acreditava. Aí vem um monte de gente para criticar o presidente nas escolhas dele. Eu estava lendo agora há pouco, a gente vai voltar a essa história dos bastidores. Não, tá interessante. Essa descoberta toda, cara, era de leva e trás, né? Era simplesmente, vamos dizer assim, espionagem contra o presidente. E isso já está sendo armado. Eu vou te dizer, eu já te falei antes. Você lembra, ainda que algumas pessoas, eu vou dar até o benefício da dúvida, algumas pessoas podem ter assumido o discurso. O STF vem apertando o parafuso, vem apertando ali a rosca. Vem apertando, não vem? Desde que o presidente assumiu, inviabilizando o governo dele. Por sua vez, o presidente foi trabalhar o quê? Foi trabalhar junto ao Congresso, porque aquela traíra daquela deputada paulista, a primeira coisa que fez foi se aliar ao Rodrigo Maia para propagar. Vamos apoiar, como se ela fosse já líder do governo, vamos apoiar a reeleição do Rodrigo Maia. O presidente ficou meio ali naquela, não vou contrariar, quem sabe esse cara realmente tem propósitos para o Brasil. E a gente viu no que deu, 2 anos de atraso na nossa vida. E aquela vaca, né, cara, eu não gosto nem de falar de nome de animal, porque a vaca é sagrada, né, nos dá leite, nos dá carne, enfim, né? Aí simplesmente aquela cobra peçonhenta, né, atraiçoando o presidente daquela forma. A Maria Terlon está dizendo, amo você e seus entrevistados. Deve ser para você, meu querido, isso. Opa! Fizeram o último exemplar da Constituição jogado num canto da STF. Deram para o Bolsonaro e eles têm uma CF própria. É isso aí, Antônio Milaré. É isso aí, eles têm uma... E simplesmente isso vem sendo tramado. Por quê? Porque desde que o presidente assumiu, não tem um escândalo sequer de corrupção, Emílio. Um escândalo sequer. E olha tudo que ele já fez, apesar do Congresso Nacional. E a popularidade dele só aumenta. Aí o que acontece? Tem gente que vem há um longo tempo com o discurso da intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Coisa que eu sempre disse que não era para ser pedido. Nem o presidente falou em nenhum momento. Aí as pessoas usam aquele discurso que ele fez na última vez, né, dizendo, eu tenho a caneta aqui, as pessoas querem que eu grite Shazam, né? Estavam forçando uma barra e as pessoas não entendem que a gente tem que cobrar de deputados, de senadores, de vereadores, de prefeitos e governadores. Mas gente que circula muito na internet pregando o artigo 142 e insistentemente, dizendo, não, o presidente vai estar no poder, no comando. Não era isso que se estava planejando. Estavam do lado da Praça dos Três Poderes, o STF puxando a corda, do outro lado, já o Congresso, ali, no período do Rodrigo Botafogo Maia, também puxando a corda, e o presidente segurando a onda, e tentando, essas pessoas, essas figuras, tentando instigar o presidente a usar, tanto que ele várias vezes veio a público, e quando ele sondava, o ministro Azevedo Silva logo dizia, não, a primeira coisa, não dizia para o presidente, mas dizia para a imprensa, estava constantemente na imprensa, o Exército, as Forças Armadas têm a responsabilidade com o Brasil, são leais ao Brasil, e não ao governo. Ora, o que é o Brasil, se não o governo que ele tem? Né? E o tempo inteiro a corda sendo esticada para ver se o presidente ousava alguma coisa. E simplesmente tramando, e essa gente estimulando, e o presidente ali se mantendo, malhando em ferro frio, né? E esses outros trabalhando tudo para que o presidente desse um deslize. Tudo que eles levavam de informação para o STF saía. Você vê a última
do tal do Levi, advogado-geral da União. O presidente pediu um documento, ele mesmo teve que assinar. O advogado-geral da União se recusou a assinar. Gente que estava trabalhando pró-STF, contra o presidente da República, contra o Brasil e os brasileiros. Estava cheio de... José Levi. José Levi dançou nessa troca de ministros. Dançou, exatamente por conta disso. A última foi, né? O próprio Marco Aurélio, que foi claro, olha, eu não vou aceitar esse pedido aqui, porque simplesmente não pode ser assinado pelo presidente. Pô, o cara ali falando, ensinando como é que funcionavam as coisas, porque o Marco Aurélio, a gente sabe, de vez em quando desvia dos 10, né? Desvia dos outros 10. E todo mundo criticando a escolha do Cássio. Até agora o Cássio não fez nada que contrariasse a legislação e o cumprimento da Constituição. E o pessoal ainda da direita, o pessoal que se diz dessa amálgama da direita, ainda desce o cacete no cara. O Aras, a mesma coisa. É gente que tem compromisso com o presidente, mas compromisso com o Brasil. Não vão desviar, o presidente já disse, eu jogo nas 4 linhas. Mas esses caras simplesmente estavam passando informações, né? As fontes secaram. A partir do momento que o presidente dá um pé na bunda desse Azevedo e dos outros, aí o que foi a primeira coisa que ele foi falar? Que divulgaram, a imprensa divulgou, os chefes das Forças Armadas, né, saíram em solidariedade. Não, o Braga Neto imediatamente demitiu todo mundo. Rua para vocês, rua. Aí caiu a casa também da narrativa, né? A narrativa também caiu. Aí o que a gente vê hoje? Mas disseram que os comandantes das forças vieram com uma carta solicitando demissão, porque eles já sabiam que seriam demitidos. Cascata. Tomaram pé na bunda também, porque o próprio Braga Neto também teria... E ele é um cara da força. Ele é um cara que hoje... todo mundo sabe que ministro da Defesa é um cargo civil. É um cargo civil, mas ele é um general e o presidente sempre prestigiou as Forças Armadas. E essa gente simplesmente sempre jogou contra o presidente exatamente por uma única razão. Não é por ideologia, não, Emílio. É inveja. Inveja. É só isso. Regina, no documento que foi publicado, na notícia que foi publicada pelo Jornal da Cidade Online, fala que o general Heleno conseguiu ter acesso a informações de um WhatsApp, de mensagens trocadas entre o ministro do STF, presidente do STF, Fux, com o general Azevedo e Silva, ministro da Defesa até então. Aí eu gostaria que você comentasse essa troca de informações. Foi isso o estopim para a saída dele? Exatamente. Olha, era algo mais ou menos assim. Olha, a gente vai fazer isso. E o Exército, e as Forças Armadas, a gente vai continuar aqui feito estátua. Pode ir passando a boiada. Esse sim é o verdadeiro termo para essa gente, né? Exatamente para o confronto com o presidente. Até onde ele aguenta. Aí, como teve acesso a essas informações, porque o general Heleno parece que está ali, velhinho, né? E que não está trabalhando, mas o GSI está trabalhando, e está trabalhando bem. Né? Então, a gente sabe que o presidente está sempre um passo à frente, por mais que essa gente pense que está na frente. Então, o presidente, chegou ao conhecimento do presidente que o ministro da Defesa estava lavando as mãos para os avanços do STF, e que avanços são esses? O STF, porque o STF assumiu ali o posicionamento de que ele é o defensor da Constituição Federal e que ele é o fiel da balança. Não é. Mas eles estão testando, né? E toda a mídia, se você acompanhar os últimos meses, toda a mídia, principalmente depois dessa pandemia, vem com a mesma narrativa. E os caras sempre negando as coisas que o presidente pedia através dos órgãos oficiais e os próprios órgãos oficiais. E o ministro, aí todo mundo cobrava, e o ministro da Justiça não faz nada, porque estava jogando dentro da regra. O ministro da Justiça não pode fazer nada além daquilo que determina a função dele.
E todo mundo cobrando. Cadê o ministro da Justiça? Neguinho apanhando na rua, cadê o ministro da Justiça? Quem devia estar preocupado em defender a população eram as Forças Armadas, que estavam fazendo vista grossa. E a população ficando revoltada, porque está sendo perseguida por polícias militares e também por guarda municipal. Olha o que aconteceu na Bahia. Não se obedece ordem ilegal e injusta. A Bahia se revoltou. Só faltam os outros estados. Mas enquanto tiver gente que prioriza o dinheiro e não a lei e a ordem e o patriotismo, a gente vai ficar enfrentando isso. Sabe-se Deus até quando. Agora, com o ministro Braga Neto na defesa, no comando da defesa, né, que o presidente simplesmente falou, ele é um militar, é um cara que tem experiência e conhece todo mundo, ele sabe o que fazer, e sabe, ele não está ali para dar um autogolpe ou nada, mas se o STF não gostou da mudança e da defenestração desses comandantes, é porque ele perde muito e vai ficar com o rabinho entre as pernas. Vai voltar, talvez, a ocupar o lugar que lhe cabe nesta Constituição maldita, que é parlamentarista. Vai respeitar mais as regras do jogo, né? Porque agora tem gente fiel realmente ao Brasil e ao governo brasileiro. Regina, então, vamos para o pessoal que está nos assistindo. Eu estou vendo aqui que nós estamos com mais de 1.800 pessoas ao vivo nesse momento. Boa. O assunto é bom. E aí vamos fazer uma breve cronologia dos fatos em relação aos avanços, às vezes em que o STF foi ultrapassando aquela linha do limite entre um poder e outro. Primeiro, ele liberou Lula, soltou Lula, cancelou prisão em segunda instância. Lá atrás. Vem na interferência a nomeação do presidente, quando o presidente quis nomear o delegado da Polícia Federal. Vem antes, já vem dali. E você, preste bem atenção, Emílio, não é de agora. É um negócio que vem sendo tramado, e o Sérgio Moro faz parte disso, porque até disse que o STF tem lá a razão dele e tudo mais, aí neguinho ainda fica defendendo o moroso. Sabe? E se você pensar bem, você vai ver que durante a gestão do Sérgio Moro no Ministério da Justiça só teve uma operação da Lava Jato, uma operação só. Só aumentou quando o André Mendonça foi para lá. Segundo, ali eles sempre acataram qualquer ação direta de inconstitucionalidade enviada pela Rede, pelo PSOL e pelo PDT. Esses três partidos, o PT eu acho que nem fez tanta, mas também deve estar e a Rede? A Rede, o PSOL, o PT e o PDT, do Ciro Gomes, que é outro que se diz um democrata, mas o irmão joga máquina, né? Trator em cima dos policiais militares. Retroescavadeira. Esses mesmos policiais que estão perseguindo trabalhadores e comerciantes agora. É uma vergonha que não lembrem disso. Eu sei que nem todo mundo... Eu não estou aqui falando mal da Polícia Militar, que eu sou uma das que mais defende a Polícia Militar, mas que tem esses infelizes que vendem a alma por causa de uma promoção, por causa de um salário a mais, como chama, meu Deus? Gratificação. Uma gratificação a mais. Aí se submetem nesses coronezinhos, nesses majores aí que se submetem a isso, massacrando a população. Não pode acontecer. A maior parte da tropa não concorda com isso. Segundo, eles aceitam tudo e inviabilizam sempre. Atrasaram a nossa reforma da Previdência, atrasaram as nossas reformas. E, apesar de tudo isso, olha tudo que o presidente já fez. Agora ficam jogando o tempo inteiro nas costas do presidente que ele não se associou antes a consórcio de vacina, e isso e aquilo outro. Já se distribuíram mais de 30 milhões de doses e só vacinaram 18 milhões. Hoje mesmo já se bateu o recorde de vacinação. Quem quer se vacinar, que se vacine. Está lá a porra da vacina à disposição. Mas aqui se sabe, inclusive, que no Ceará, incrivelmente, as vacinas desaparecem. Não chegam no público. Por que será? Por que será?
será? Por que será que eles tramam o tempo inteiro contra o tratamento preventivo, que o próprio Conselho Federal de Medicina disse que pode ser feito, que não vai causar mal nenhum, né? E simplesmente as pessoas ficam nessa daí, aí escondidas em casa e não vão cobrar de quem tem que ser cobrado. Jogam tudo, porque a mídia trabalha o tempo inteiro com as pessoas aprisionadas dentro de casa, principalmente através da Rede Globo, a Globo Lixo, né? Principalmente tramando o tempo inteiro. É culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Não é, é culpa de traidores do Brasil. Quem são esses traidores? Esses generais, né, que só se preocupavam com as suas benesses e mordomias. Esses não são o total das Forças Armadas, mas tomaram um pé na bunda porque finalmente houve uma prova concreta contra eles. E o presidente não ia manter 3 que eram leais da turminha lá do Azevedo. Entendeu? Foi simplesmente por isso. Defenestra todo mundo e vamos botar uma turma nova aí. Aí, o que acontece hoje? Eu não sei se a autoridade do presidente nunca foi destituída, o Raimundo Costa. O Raimundo está aqui falando. Regina, como a autoridade do presidente será restabelecida? Já foi, a partir do momento que ele botou lá dentro um cara que simplesmente tem o comando e tem o apoio da força. Volto a dizer, pessoal, o Exército tem, sim, uma unidade em torno do presidente. Esses aí é que queriam dizer que não. Eu tenho família, eu tenho parentes nas Forças Armadas e nas 3, Marinha, Exército e Aeronáutica. Todos gostam muito do presidente. O presidente tem a força, tem a autoridade. O problema estava uma coisa desequilibrada. Por quê? Porque esses caras, né, do Ministério da Defesa simplesmente estavam ali enquanto o STF fazia, acontecia, mancomunado com o Congresso, e estavam ali. Estou só fingindo que não estou vendo. Não, pode fazer. Vamos ver até onde o Bolsonaro aguenta. Vamos ver, né? A última que vai ser, que a gente vai deixar, é vocês acusarem ele de maluco, porque não está conseguindo coordenar a pandemia. Tiraram dele exatamente para isso. Desde o início estão trabalhando. É o que eu falei para você, a cronologia não vem só da soltura do Lula. A cronologia não vem só disso. Mas nós tivemos todas as interferências nos projetos e nas coisas que o presidente... Nas armas, tudo para quebrar, minar, né? E o Exército, nada. E ainda eu quero... É desarmamentista. Mas, Regina, olha só. No último ano... Vamos falar sobre os 3 pontos aí em relação ao STF. No último ano, nós tivemos, logo que começou a pandemia, nós tivemos o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos. Tudo isso, inquéritos que são considerados inquéritos do fim do mundo, né, ilegais, inquéritos que não tem pé nem cabeça e não vão terminar nunca porque eles são ilegais. Tudo bem, ok. Mas isso tudo, de certa forma, amedrontou a população e calou a população. Lideranças ficaram caladas, algumas pessoas foram presas, como, por exemplo, Sarah Winter, e outros foram perseguidos. Aí as pessoas ficaram com medo, ficaram caladas, e, por fim, o que o STF ainda andou fazendo? Ele... até perdi o raciocínio agora. Eram 3 coisas que eu ia falar. Que ele deixou as pessoas em casa. A questão do lockdown. Ele considerou que o ADIM que o presidente entrou não tinha nem pé nem cabeça e manteve os decretos dos governadores que impediam as pessoas de saírem para a rua funcionando. Então, ele censurou as pessoas, deixou as pessoas com medo e trancou as pessoas em casa. Isso tudo o STF. E aí começou a tomar ações. Qual foi a primeira ação? Anulou as condenações do Lula na Lava Jato, tornando-o elegível novamente. E o segundo momento foi lá e julgou a parcialidade do Moro, considerando parcial e, de certa forma, colocando em risco toda a Lava Jato e a possibilidade absurda ainda de nós devolvermos a propina que foi roubada pelos condenados, que agora seriam não condenados e absolvidos da Lava Jato. Tá? E aí, o STF estava o tempo todo lá
acompanhando, junto com o ministro da Defesa, se o governo iria tomar alguma providência, perguntando. E aí? E o ministro da Defesa falando, não, nós vamos fazer estritamente o que for constitucional. Aí o presidente vai lá e reclama, atenção, eu preciso de mais apoio político das Forças Armadas. Não que eu queira fazer intervenção, mas eu não quero que fiquem dizendo que estão de braços cruzados e podem fazer o que quiserem, porque aí a questão de pesos e contrapesos dos três poderes acaba, né? Porque eu sei que eu não vou mais ter limite, porque o outro poder lá não vai interferir no meu poder de jeito nenhum. E foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi, exatamente isso. Não tem muito que tirar. Acontece o seguinte, é bom lembrar, pessoal, que o Lula é elegível hoje. O processo dele já está no Tribunal de Primeira Instância do Distrito Federal. Resta saber se o juiz que vai cuidar desse caso vai trabalhar célere ou vai empurrar com a barriga. Então, a gente precisa saber quem é o juiz que vai cuidar desse caso, porque, senão, se ele correr com esse processo, já justamente muito bem preparado lá pelo juiz Moro, pelo então juiz Moro, senão, e também pelos desembargadores do TRF4, não é? Porque julgaram em cima daquilo que tinha vindo como provas. E os caras julgaram ali com toda a imparcialidade do mundo. Não teve alteração ali. E na terceira instância também. O que é que o juizado de primeira instância agora de Brasília não faz para acelerar esse processo? Ainda tem tempo. Qual é o problema? A gente tem que cobrar da Justiça de Brasília, porque a gente acha que simplesmente as coisas não funcionam assim. Tem que se pressionar, pessoal. É pressionando que as coisas andam. Essa gente, apesar de concursada, apesar de ter o concurso público ali garantindo que jamais serão demitidos, precisam de pressão. O próprio Sérgio Moro pressionava e fazia as operações andarem muito rapidamente. Por quê? Porque a opinião pública estava acompanhando aquilo tudo. Aquela roubalheira toda. E simplesmente, quando ele assumiu, podia ter adiantado as coisas e não adiantou. Né? Porque Regina, vamos falar agora do assunto mais importante. A gente, todo esse momento agora da live, nós preparamos para que você fale do assunto mais importante até agora. Eu vou falar do assunto, mas depois eu vou fazer uma análise para você fazer a sua abordagem. A queda do presidente. Estavam preparando um golpe contra o presidente Bolsonaro. Tá. Aí, antes, eu gostaria de convidar o pessoal que está acompanhando a tua live para também se inscrever lá no nosso canal, Os Bastidores de Brasília. Não posso perder essa oportunidade, porque eu estou sabendo aqui que tu está com mais de 2.000 pessoas assistindo ao vivo. Bom, vamos lá. Regina Vilela, nossa jornalista que super inteirada sobre a história, principalmente também sobre a história dos acontecimentos militares aí do último século, pelo menos, eu sei que você domina tudo. Regina, como estava sendo articulado esse golpe para derrubar o presidente Bolsonaro e envolvendo quem estava sendo envolvido com isso e como seria feito esse golpe para tirar o presidente Bolsonaro, que ele desarticulou ao tirar o ministro da Defesa do local onde ele estava? Simplesmente iam declarar, usar o artigo, se não me engano, 79, eu acho que da Constituição, para mostrar a incapacidade do presidente. E a Joyce estava colaborando com isso quando apresentou a proposta de emenda constitucional para tirarem o presidente a partir de incapacidade mental. Tudo mancomunado. Isso já vem sendo tramado há um tempo, é o que eu te falei. Já tentaram de tudo, não derrubam. Agora seria um golpe que eles estavam líquidos e certos de que iam conseguir. E fortalecidos ainda mais por essa narrativa da pandemia, de que o presidente não tem controle sobre a situação, de que ele é um negacionista, de que ele é um genocida, o discurso o tempo inteiro. Mais uma vez, tentaram, agora seria o tudo ou nada, mesmo porque a gente tem um período aí, na própria Constituição, de impeachment, de afastamento, para poder derrubar o presidente. Como a gente disse, o presidente tem um núcleo de informação muito eficiente, ele sabe tudo o que acontece.
bobo, de bobo, o presidente não tem nada. O presidente é macaco velho, conhece o sistema do Congresso, que também, já na semana passada, para vocês verem como é que a coisa já estava bem montada, né? Já na semana passada, o Arthur Lira, esbravejando, semana retrasada, esbravejando que o sinal amarelo estava... A luz amarela estava acesa. O que ele queria dizer com aquilo? Que a crise sanitária já era uma coisa tão evidente que o supremacistas já iam tornar o presidente incapaz. Já estava tudo posto. Tá, então, para o pessoal que está nos assistindo, como que seria essa relação aí do Congresso Nacional, da Joyce, com essa legislação, tentando decretar o presidente incapaz e o STF? Qual a relação aí do Congresso com o STF para tornar o presidente incapaz? Por quê? Porque eles provavelmente tirariam o presidente por incapacidade. O Mourão, se não tivesse mancomunado com isso, ia ter que sair antes por causa do prazo. Existe um prazo aí, eu não estou muito por dentro dessa história. É um prazo na Constituição que faz com que se tenha que ter uma eleição imediata após o afastamento. Não pode ficar muito tempo. Depois de um determinado prazo é que o vice-presidente ocupa até o final, como aconteceu lá com o Temer. Tá, deixa eu te ajudar aí, deixa eu te ajudar. Prazo legal, a gente está com a Constituição em mãos aqui, ó. Veja aí. Bom, é o seguinte, a partir do segundo ano de mandato, a partir da metade do mandato, o vice-presidente assume e fica até o final do mandato, não precisa ser convocado as novas eleições. Uhum. Isso aí, e aí onde entra o ministro da Defesa nessa tramóia toda, nesse golpe? Estava facilitando tudo, estava fazendo vista grossa, simplesmente fazendo vista grossa. Na hora que o STF, através do Luiz Fux, decretasse, desse lá uma canetada, aceitando qualquer pedido vindo lá do Congresso, olha, estamos pedindo uma intervenção, uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade, sei lá qual o termo legal, simplesmente iam dar entrada no Supremo para interferir e determinar e dar uma canetada para tirar o presidente. E o lance da Joyce apresentar aquele projeto na semana passada, retrasada, era exatamente para sustentar essa tratativa junto com o STF. E tudo estava sendo, simplesmente, não estava sendo visto pelo ministro. E o presidente estava sabendo, porra, esses caras estão armando tudo. O Arthur Lira deu alerta. Deu alerta quando falou lá. E tudo estava assim... Quando você falou da censura e tudo mais, até que ponto essas pessoas que foram arroladas nesse processo, que passaram por esse inquérito, não estão trabalhando para a derrubada do presidente. Quando você desobedece uma ordem, ainda que ela seja ilegal, quando você vai para o confronto, o que aconteceu há bem pouco tempo, esse ano? O presidente tinha conseguido, através de muita negociação, sem compra de votos, eleger os presidentes que seriam mais aptos a conversar e aprovar célere as reformas que o Brasil precisa. Conseguiu. Aí vem o Daniel Silveira, um deputado bravateiro. Eu não concordo com a prisão dele, tá ok? Todo esse processo é ilegal, inconstitucional e injusto. Mas o cara vem num momento, só no momento em que o presidente consegue botar a cabeça para fora e respirar, aí vem e faz aquilo tudo e alimenta de novo a fogueira das vaidades dos supremacistas lá do STF. A troco de quê, cara? Se não servir a um interesse só. Não adianta vir dizer que é Bolsonaro desde criancinha, quando você não age conforme as instruções do teu presidente. Eu estive com o presidente conversou comigo e disse assim, Regina, não bate em mim. Espera que você vai ver. Falei, tá bom, presidente. E eu tô vendo as coisas acontecerem. Sabe? Agora, ele vem trabalhando e aí simplesmente todo mundo vem... Aí Sarah Winter. Eu já nunca gostei daquela mulher nem da forma como ela agia. Mas as pessoas criam celeumas e criam seus mitos e heróis da internet e aí ficam lá. Não defendi, também não acusei, fiquei só vendo
E tem figuras, né, que você sabe que você... A troco de quê? A troco de... Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou apanhar de muita gente. A troco de quê? O Roberto Jefferson, o tempo inteiro, sabendo que a Constituição diz uma coisa, insiste em fazer convocatórias para que o presidente baixe o artigo 142, mobilizando essa massa, e essa massa inculta e incauta. Por quê? Por quê, cara? Qual é o interesse? Vem me dizer que ele é aliado do presidente? Nem. Desculpa. Não, só tem um interesse. Essa gente só tem um interesse: tirar o empecilho de ganhos desse pessoal que sempre esteve aí. Sempre esteve aí. Porque o presidente está tentando fazer tudo da forma legal. E as pessoas não entendem que é assim que tem que ser. Nós somos uma democracia. Ainda que esses caras vão tentar e não vão parar por aí. Você vê que ninguém fala dessas informações. A mídia não fala dessas informações, da suspeição. E provavelmente, o presidente até, quando ele disse ontem, morreu aqui, exatamente em respeito a essas figuras que não foram respeitosas com ele, não foram leais a ele, não foram leais ao país, só foram leais aos seus próprios interesses. Não é uma questão de ideologia vermelha, é uma questão de ideologia financeira. É só isso que interessa essa gente. Eles querem a ideologia para nós, o comunismo para nós, para eles, as benesses do capitalismo. E o STF está aí montado exatamente para isso, porque o presidente atrapalha as negociatas dessa gente. Atrapalha. Para que desobedecer uma determinação do presidente? Estamos conversando, estamos chegando a um acordo, e aí, de repente, vem lá o bravateiro. A troco de quê? Tumultuar um cenário que já estava... vamos agora para frente. Biaquices na Constituição... CCJ. Né, na CCJ, para quê? Para acelerar os projetos, né, para avançar o Brasil, inclusive para a gente poder ter direito a voto impresso auditável. Tudo para interromper um processo legítimo ali de ninguém ali entre os supremacistas respeita o presidente simplesmente porque ele brecou a roubalheira no Brasil. Quando ele brincou que ele cancelou, acabou com a Lava Jato, o que fizeram? Foram distorcer a declaração dele. Ele acabou com a Lava Jato no sentido de que acabou a corrupção. É claro que ainda existe. Ninguém está dizendo que não existe. A gente vê isso acontecendo nos estados e nas capitais, principalmente entre os prefeitos. Mas ele, do governo federal, ele está atento. E ai de quem fizer cagada, porque ele vai demitir. Uma coisa que ele falou nessa declaração que a gente tirou aí, quando há qualquer defecção num comando, essas pessoas são punidas e afastadas. Né? Regina, elas ocorrem. Eu vou dizer para você que você ainda não se deu conta, mas você está fazendo uma das lives mais importantes da sua vida neste momento, se não for a live mais importante, e com certeza pode ser essa live a live mais importante do ano sendo realizada aqui no Brasil, porque você está esclarecendo para a população o golpe que estava sendo tramado contra o presidente da República para destituí-lo do poder, coisa que ninguém viu falar isso na grande imprensa. Não vimos nenhum YouTube conseguindo ligar todos os pontos com você, que eu aqui agora tenho que fazer um elogio a você, como você brilhantemente está conseguindo concatenar tudo, ligando tudo de forma lúcida e coerente, tá? Então, isso que você está fazendo está sendo extremamente importante. Esse vídeo vai chegar ao maior número de pessoas possíveis no Brasil. Eu tenho certeza que as pessoas vão compartilhar. Então, eu arrisco a dizer que essa é a live mais importante que você já fez até hoje. E essa live está esclarecendo e salvando o Brasil, porque está fazendo as pessoas ficarem conscientes do que está acontecendo. Aqui em Brasília, nós tivemos no último final de semana, nos últimos 3 finais de semana, manifestações populares, carreatas.
né? As pessoas começaram a sentir alguma coisa, a questão da absolução, da anulação das condenações do Lula, voltando a ficar inelegível. No dia 14 de março nós tivemos manifestações, depois a questão do Moro, que foi considerado parcial, não que o Moro seja santo ou não, mas estão querendo anular todos os processos dele na Lava Jato, e as pessoas novamente foram às ruas. Então, aqui em Brasília, a gente já está tendo uma manifestação popular. Você acha que isso tudo que você está ajudando a conscientizar as pessoas, né? Você não está trazendo pontualmente nenhuma informação nova do que já existe, mas você está juntando, ligando e conseguindo fazer uma análise para as pessoas entenderem esse contexto, tá? E aí eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer agora, daqui para frente? As pessoas vão começar a ir mais para as ruas? O STF vai dar um passo atrás? Eu acho que o STF já se segurou. Vai dar uma segurada, porque agora eles sabem que existe realmente alguém no comando e que as Forças Armadas vão obedecer ao chefe supremo da nação. Antes, não havia chefe supremo da nação para o Ministério da Defesa. Ministério esse da Defesa que esteve aliado ao que há de pior na política brasileira nos últimos anos. Ministério da Defesa que foi chefiado por Aldo Rebelo, por aquele senador da Bahia, Jacques Wagner, pelo Patriota, aquele ministro que era diplomata, né? Celso Amorim. Celso Amorim, o Patriota também não foi, não? Patriota não foi, não? Eu acho que não, acho que ele foi do ministro das Relações Exteriores, não foi? Eu troquei o nome, mas é que os dois são anões diplomáticos, então... Simplesmente o seguinte, foi tramada a queda do presidente. E o ápice seria essa notícia de que as mortes, a falta de controle, o Brasil é o celeiro da nova cepa, mudaram até o vírus chinês, porque agora o vírus é brasileiro, não é mais chinês, já esqueceram isso. A imprensa toda vendendo isso lá para fora. A queda estava preparada para acontecer agora. Não ia ser através de um autogolpe do presidente, ia ser através simplesmente de uma canetada do STF, interferindo mais uma vez na nossa rotina política. Só que o presidente, como disse alguém aqui, o presidente tem olhos de águia e o que ajuda muito ao trabalho dele é o serviço de inteligência do GSI, né, do gabinete. Então, o presidente conseguiu desativar a bomba nos últimos instantes. Isso, nos últimos instantes, porque já iam... Preste bem atenção, desde a colocação desses caras lá, ele já vinha tirando uns aqui, e nunca houve uma revolta nas Forças Armadas quando ele deu um pé na bunda do cara de mamão amassada. Não houve. A imprensa reclamou, mas as Forças Armadas ficaram lá feito, né? Quando saiu o Rego Barros, a imprensa reclamou. E olha que reclamava, né, do cara lá. Mas agora a imprensa estrilou, mas não comenta nada, porque o golpe realmente seria dado para tirar o presidente da República, porque é tudo que eles querem esse delírio do Bolsonaro. Não vai rolar, acabou. A queda realmente foi dos 4 Judas. Amanhã, quem quiser malhar Judas, bote lá o general Azevedo e os outros 3 da Marinha Aeronáutica. O presidente pode até perdoar, disse até que esquece. Já esqueceu, zerou o jogo. Mas esses caras na reserva, não pensem que tem gente na reserva que não fica articulando lá, não. Tem um generalzinho aí de bosta em Brasília, um tal que foi candidato a governador, entendeu? General Paulo Chagas. Que fica alimentando com coisas, né? Com teorias e tal, fica alimentando gente idiota, youtuber, que acredita e fica passando informação adiante. Tudo para minar, que tem que ter artigo 142 e tal. Nós não temos que ter nada. Nós temos que ter o respeito à Constituição. Elegemos com mais de 74 milhões de votos este presidente da República, que está fazendo um governo decente, transparente. Eu sou defensora dele, cara. Eu sou cada vez mais defensora do presidente. O golpe foi desarticulado. Vê que até o próprio Lira, essa semana, já cobrou o lance dos governadores.
Vem cá, tem um monte de vacina aí, por que as pessoas não estão sendo vacinadas? Mudou o discurso de uma semana para outra. Tu não reparou nisso, não? Mudou. Não, e olha só, o que me chamou também a atenção foi o fato da imprensa se perder durante a semana, porque ela não sabia o que comentar em relação à saída do... Primeiro saíram 6 ministros de uma vez, mas a grande saída, a grande mudança foi a mudança no Ministério da Defesa. A imprensa se perdeu porque ela não sabia, não conseguia interpretar a saída dos 3 comandantes das forças pela questão da antiguidade. Eles não conseguiram assimilar o que era antiguidade. Aí, ao invés de eles analisarem isso, que você está conseguindo analisar brilhantemente aí, esse cenário de golpe que estava sendo tramado contra o presidente para tirá-lo do poder, eles ficaram preocupados lá com a questão da antiguidade e o comandante da Marinha saiu batendo o pé, alguma coisa assim. Esse aí eu soube, cara, que rodou a baiana, saiu purpurina por tudo quanto é canto, revoltado porque tomou um cartão vermelho. Foi um negócio assim de dizer, não saio, não saio, não saio. É mesmo? Bom, você tá cheia de informantes aqui em Brasília, hein? Você não está em Brasília, mas você tá mais informada do que qualquer um, né? Não. Mas, enfim, o Antônio Milaré está lembrando aqui que o Raul Jungmann, só comunista governou, só comunista esteve presente na pasta do Ministério da Defesa. A imprensa nunca encrencou. Raul então, na live do presidente, ontem ele falou, né, que quando o ministro da Defesa foi o Jacques Wagner, a secretária-geral era a Eva Chiavon, e o marido da Eva Chiavon era um dos líderes do MST. Eu cheguei, eu sou oficial da Reserva da Aeronáutica, eu cheguei no Ministério da Defesa no início de 2016, quando estava saindo de lá a Eva Chiavon, o Temer, foi naquele período ali que a Dilma estava sofrendo impeachment, e o pessoal lá ficava horrorizado contando as histórias da Eva Chiavon, falando que e também naquele período colocaram a Perpétua, que é uma deputada federal, eu esqueci o partido dela, Perpétua Almeida, já ouviu falar dela? Também foi colocada lá para ser secretária de Produtos de Defesa. Tá. Aí as histórias que contavam lá nos bastidores é que todo final de semana ela pedia para arrumarem uma viagem para ela para algum lugar para ela ficar ganhando diário, coisa parecida, né? E o pessoal tinha que se submeter a isso. Arruma uma reunião na sexta, e outra na segunda de manhã. Aí ela passava o final de semana em algum lugar ganhando diário. Emílio, você veja como eles tentam de tudo. Agora, com relação à viagem, você lembra daquele sargento da aeronáutica que foi preso com a mala cheia de cocaína, cara? Mais uma coisa, mais um argumento. Aquele cara foi boi de piranha. Né? E a imprensa caiu, porque o presidente é ligado a miliciano, agora traficante e tudo mais, aquela coisa, mas ninguém cobra do Perrella aquele helicóptero do Aécio, cheio de cocaína. Esse não. Esse morreu, ficou no esquecimento. Mas o avião, graças a Deus, o cara está preso lá na Espanha. Eu quero até falar aqui da Rosana. A Selma Rosane mandou um seguinte mensagem: Regina, as pessoas embarcam em narrativas por não conhecer os bastidores da política. Também não confio no Bob Jefferson, nada conservador. Só ilude os incautos e desavisados. Pois é, mas eu, quando falo aqui, eu fui uma das primeiras, se não a primeira a falar. O Moro é de esquerda. Apanhei feito boi ladrão aqui, Emílio. Apanhei feito... Ai, meu Deus do céu, você é louca e tal, esquerda. Porra! Basta você ver... Aqui, eu só apresentei a foto dele sorrindo com a S. Só isso, né? E todo o histórico dele fez Harvard. Harvard é um celeiro comunista, de esquerdista lá nos Estados Unidos. Um amigo meu, que hoje é um grande amigo meu, brigou comigo. Regina, você é louca, aqui, não sei o que lá. Eu falei, cara, vai ver quem é que tá lá, quem é que sai de lá, e não sei mais o que. Aí ele falou, você tem razão. Pô, vai só vendo, só você vai olhando assim, você vai descobrindo quem é quem. E aí é fácil juntar. Eu vou repetir, qual é o interesse do Roberto Jefferson? Por que é que ele não vai preso, hein? Meu querido, preste atenção. Essa gente está a serviço. Não está a serviço do Brasil. Está a serviço da corrupção.
Essa gente que está sendo processada lá pelo Alexandre de Moraes não vai ser condenada. Esse inquérito não vai dar em nada, é só uma peça teatral. E cada hora eles botam uma ali para poder... Tanto que tem gente fora do Brasil ganhando dinheiro. Tem gente fora do Brasil. Da mesma forma, tem ex-ministro que está fora do Brasil. E que, infelizmente, as pessoas já estão incensando como futuro governador de São Paulo. Vai olhar a vida da pessoa, vai saber quem ele está. Até a Marina saiu da árvore essa semana para botar a cara, dizendo, pô, não me chamaram para assinar, não me botaram para assinar a mensagem aí, o manifesto. Saiu lá da árvore, né? Ela só aparece de 4 em 4 anos, aquele ser encantado. Não, e ela ainda colocou uma foto, querendo fazer referência ao regime militar, colocou uma foto do Getúlio Vargas. Que mico, né? Que mico. E ela é historiadora. Ela é historiadora, ela é professora de história. Ela saiu da árvore com 16 anos, analfabeta, foi, o que é um mérito, aprendeu, mas parece que não aprendeu direito, não, cara. Esse negócio dela voltar para a árvore a cada 4 anos está deixando ela meio descerebrada. Enfim, bom, cara, Regina, não sei se eu posso ajudar com uma coisa, não. Eu vou dizer só o seguinte: vá para a rua e faça o seu papel de cidadão. Qual é o seu papel de cidadão? Cobrar do presidente? Não, o presidente está fazendo tudo por nós. A gente tem que cobrar desses vagabundos genocidas, sabe? Os comerciantes deviam abrir e enfrentar. Vai prender o meu vizinho? Me leva preso também. E o outro, eu também vou preso. Mas não ceda à tirania. Aquilo que eles estão fazendo é ilegal, mas não é o presidente que tem condição de resolver isso. Somos nós. O presidente falou isso. E as pessoas insistem em achar que nós precisamos de babá. Se a coisa piorar, coisa que eu não acredito, porque agora sim existe uma nova equipe no Ministério da Defesa. E na hora que o bicho, se esses caras forem a tentar arregaçar mais ainda essa corda, aí o presidente vai ter que agir. Mas não vai ser com o artigo 142, não, pessoal. Pessoal que está chegando agora ainda para acompanhar a nossa live, a Regina Vilela montou o quebra-cabeça de todas as peças do golpe que estava sendo armado para tirar o presidente Jair Bolsonaro da presidência da República. Tá? Então, eu digo que essa live da Regina Vilela vai ficar marcada para sempre, como, se não, a mais importante da carreira dela, uma das mais importantes. E você, Regina, teve um papel extremamente importante para o Brasil hoje, porque você alertou a todos o que a imprensa não mostrou. E não é teoria da conspiração, não, pessoal. Não é. É só você botar todos os papeizinhos na mesa e você vai juntando as pecinhas. É um quebra-cabeça facinho da gente montar. Eles pensam que a gente é otário. Bom, na verdade, a maioria de nós porque não consegue vislumbrar isso. Vai acreditando no leão conservador daqui, no discursinho do outro ali, e todo mundo batendo e tal. Eu quero mais que o presidente faça valer a sua autoridade. Agora o STF vai enfiar a violinha no saco. E o próprio Congresso... Eu te interrompi, Emílio, me perdoe. Mas é importantíssimo. Vai trabalhar ali para aprovação das reformas. Esperem, como disse o presidente para mim. Espera, Regina. Espera. Então, Regina, o resumo de tudo é que o presidente, no último momento, conseguiu desarmar a bomba que ia explodir no colo dele, e implodir a República. Isso é verdade. E agora, eu te pergunto, o brasileiro pode dar uma descansada, dormir tranquilo, só essa noite, pelo menos? Não, ele pode ficar tranquilo com relação ao presidente. O presidente está lá trabalhando ferrenhamente a nosso favor. Um sujeito que dorme 4 horas por dia, um sujeito que dorme com um revólver na cabeceira, né? Que dorme com uma pistola na cabeceira. Tu acha que esse cara tá tranquilo, cara? Tu acha que ele tá tranquilo? Não. Ele contraria muitos interesses, mas interesses, assim, violentos. Essa gente roubou o Brasil
durante os últimos 300 anos. Eu estou sendo aqui generosa. E roubaram muito. E a última turma a roubar muito foi essa que foi pega na Lava Jato. Eles vieram hoje, já que os caras vão recorrer para também serem beneficiados pela mesma vantagem do Lula. Tu pode apostar que isso vai ser levado à Justiça Federal aí em Brasília, e se o juiz for bem acompanhado e a gente olhar com lupa ali, ele vai correr com esse processo. E o Lula, ainda que consiga se candidatar, porque vai estar condenado apenas em primeira instância, né? O processo está pronto, basta o juiz olhar lá, não, tá certo, é isso aqui mesmo e tal, e vai validar simplesmente a cadeia para o bandido. Ele não é inocente, todo mundo sabe que o Lula roubou, e roubou muito, e a turma do PT também, e a turma do PMDB, do PSDB também, a turma do DEM também. Resta a nós ficarmos atentos, dar todo o apoio ao presidente, a Bia Kicis na CCJ e cobrar do Arthur Lira. Nós contratamos aquele cara como deputado, ainda que ele seja deputado lá de Pernambuco. Nós, o povo brasileiro, contratamos 513 deputados, contratamos 81 senadores. Cobremos dos nossos funcionários. Cobremos como? Nas ruas. Não é fazendo festinha, é cobrando, com palavras de ordem, com cartazes, como a gente fez em 2013. E como é que foi que eles tiraram a gente das ruas em 2013? Com black blocs. Não entrem na briga, né? A polícia sempre vai ter uma forma de pegar esses bandidos. Agora eles estão mais... E aí, o que você mesmo disse? Esse inquérito, essa peça teatral montada pelo STF, pelo Toffoli, e com seus atores que, de vez em quando, aparecem para ter o foco, né, ali do palco, né? Essa gente está muito bem articulada para isso. Não se assustem. Não, eu falo aqui, eu xingo, eu falo as minhas bobagens, às vezes até me destempero um pouco, e até agora não me atingiram. Até agora não. Pelo menos, né? Eu espero que não me atinjam. Mas não vou parar. Eu vou continuar falando. Mas se me disserem assim, você tem uma ordem de restrição, eu vou ficar quieta no meu canto. Eu vou obedecer. Eu não estou aqui para desrespeitar a lei. Eu tenho direito à liberdade de imprensa, eu tenho direito à liberdade de expressão. Enquanto eu não ultrapassar os limites até da boa educação e da ética, eu não tenho por que me preocupar. Agora, vou para a rua, eu me manifesto, eu cobro, né? Agora, as pessoas ficam aí achando, não, e não sei mais o que lá, fizeram se assustando. Assustando não tem que se assustar, não. A gente tem que continuar indo para a rua. A gente tem... O Roberto Jefferson pode até, Roxane, eu sei que você me convidou, ofertou o presidente para botar o presidente lá como refém. O presidente não vai para o PTB, não vai ser refém de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é outro ator nessa peça infame que o STF armou. Por que não pegam ele? Ele fala coisas absurdas, né? Aí, porque eles têm lá o seu momento de brilho, né, tal. Eu não confio em Roberto Jefferson e não confio nesses caras que foram processados pelo STF. Isso é uma peça de teatro fake e logo isso vai ser desmontado. Eu não tenho dúvida disso. Desculpa, bom, Regina. Não, a gente está te ouvindo, é importante te ouvir, principalmente porque você está desenhando todo esse cenário aqui que estava obscuro, né? Ninguém estava entendendo nada em relação ao que estava acontecendo, e agora a gente começa a se situar sobre esse golpe que estava sendo tramado para destituir o presidente Bolsonaro do poder. E eu quero agradecer também já a imensa quantidade de seguidores do teu canal, que já foram seguir lá o nosso canal, os Bastidores de Brasília. Quem não se inscreveu também nos Bastidores de Brasília, corre lá depois da live e também se inscreva lá. Vamos dar uma força para ele comprar o livro, hein? O Mito, hein? O livro dele é muito bom. Eu vou mostrar aqui. O livro porque
bota assim, esse livro é muito legal, porque você ainda bota assim, pega um QR Code, né? Tem QR Codes. Olha só, é muito legal esse livro aí, é genial. Você sabe que esse livro aí me deu uma ideia. Esse livro aqui, eu vou falar rapidamente sobre o livro, nem ia falar do livro, você falou, eu te encontrei. Bom, esse livro aqui, O Mito, os Bastidores do Alvorada, você não vai encontrar em nenhuma livraria física do Brasil, né? Primeiro porque livro de direita dificilmente entra em livraria de esquerda, e a maioria das nossas livrarias são de esquerda. Esse livro aqui, nós acompanhamos o presidente no momento histórico em que ele ficou 9 meses falando com a imprensa e com os apoiadores na saída do Alvorada. Depois ele parou de falar. E aí esse livro ele cobre o período de setembro de 2019 a 31 de maio de 2020. E ele tem é um videolivro, porque ele tem mais de 100 horas de vídeos das transmissões que nós fazíamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube também, o Cafezinho com Pimenta, e ali a gente mostrava na íntegra o que o presidente falava. E o que mais me chamava a atenção, Regina, é que o presidente falava 10 minutos sobre pautas positivas do governo, que o governo estava fazendo, e a imprensa ficava se atendo a alguma vírgula do presidente, alguma picuinha, e criava uma polêmica, uma narrativa o dia inteiro. Eu lembro, por exemplo, do dia em que o presidente falou do lançamento da aeronave KC-390, que foi feita pela Embraer, uma aeronave feita brasileira, de primeiríssima linha, que já está sendo exportada para diversos países do mundo. E nesse mesmo dia ele lançou uma política para as mães que têm filhos com microcefalia. A imprensa não falou nada nem do KC-390, nem dessa política, foi notinha de rodapé. E aí ficaram noticiando alguma outra polêmica que eu nem lembro, mas que era irrelevante para o contexto do Brasil. Então, várias polêmicas aqui. O momento em que foi denunciada aquela crise do PSL foi o momento em que nós filmamos, em que o presidente falou lá na saída do Alvorada, esquece o PSL e tal. Aquilo ele já estava com o copo transbordando com o PSL, aí nós transmitimos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube. E, Regina, muito obrigado aí pela sua atenção, imensa atenção. Você é uma jornalista diferenciada, não se fazem mais jornalistas como você. Por quê? Porque os jornalistas hoje em dia eles não sabem a história. Quando a gente vê jornalista que não sabe o que é antiguidade militar, por que estão mudando os comandantes por causa de antiguidade militar e não consegue analisar o contexto como você está analisando e analisou aqui muito bem, a gente vê que a mídia está perdida, né? Eles não sabem, eles não têm uma capacitação básica para informar a população. É bom lembrar, gente, que as Forças Armadas também estiveram divididas na posse do Jango Goulart, né? Tanto que quando ele renunciou, porque foi ele que resolveu, eu não quero, porque era um frouxo também, né? Era um covarde, era um venal, e ali estava alimentado pela cobra peçonhenta do Brizola, né? Que eu tive o desprazer de entrevistar várias vezes no Rio de Janeiro. Simplesmente aquela cobra peçonhenta era covarde. Aí alegou que não queria uma guerra civil, sim, porque ele tinha articulado com a China do mal, né? Principalmente o baixo escalão das Forças Armadas, os sargentos, né? Mas hoje não, hoje a tropa é uníssona. A tropa, em sua maioria, está com o presidente. Eu sempre disse isso. E simplesmente, em 64, havia também os generais que apoiavam um regime de esquerda, por seus interesses ou até por ideologia mesmo, como eu digo. Eu já disse isso em algum vídeo meu. Pessoal, vamos conhecer um pouco a história. Não vamos honrar e dar honras e glórias ao Geisel nem ao Médici, não, tá? Porque esses caras é que abriram a guarda para a esquerda tomar conta da nossa intelectualidade e cultura. Heróis de verdade foram Castelo Branco, né? E o que veio depois dele. Costa e Silva. Costa e Silva. Foram dois. E olha, não é teoria da conspiração. Eu tenho certeza que aniquilaram a vida desses dois grandes brasileiros. Esses sim preocupados em
Tanto que o Castelo Branco queria devolver o governo para os civis 6 meses depois, só acertou ali as coisas, e aí aquela guerra de egos, né? Do pessoal querendo ali aproveitar, tirar a sua casquinha, simplesmente manteve o sistema exatamente para se aproveitar. E foi no período do Médici e do Geisel que o Brasil teve um grande crescimento. Mais crescimento através de quê? Através de estatismo. Muitas empresas criadas, né, e ocupadas por militares. Esses não tinham interesse realmente no Brasil, né? O Brasil é extrema... você não é nacionalista. Eu sou brasileira, eu sou patriota, mas a gente tem que ver como esses caras também endividaram o Brasil, né? E facilitaram a vida. Para quem não sabe, o Geisel mandou oferecer passaportes novos para todo mundo que estava lá fora exilado. Olha, voltem para o Brasil. Mandou missões diplomáticas para oferecer para essa esquerda voltar. Brizola foi um dos caras que recusou. As pessoas, de onde tu tirou isso? Vai só lendo, vai se informando. E aí, simplesmente, o Figueiredo, que tem uma amiga minha que fala muito bem dele, eu até acredito que ele tenha sido uma pessoa legal, né? O próprio Alexandre Garcia fala muito bem do Figueiredo. O Figueiredo era simplesmente um cumpridor de ordens. Se ele tivesse assumido o papel de presidente da República e tivesse assumido o lado de direita dele, já que o pai dele foi perseguido pelo Getúlio e foi exilado, simplesmente ele teria dito, não vou acatar ordens, me deu a presidência. Eu vou dar só um exemplo, comparando, tá? Mal comparando. O Lula escolheu a Dilma achando que podia manipular ela, mas quando você dá uma caneta a alguém, né, a pessoa vai ser, eu acho que eu tô aqui, né? Sou bambambam na parada. A mesma coisa aconteceu com o Figueiredo. O Figueiredo foi escolhido porque era um grande obediente ao Geisel. Eu tenho os livros aí. Eu tenho toda a história aí. Aquele livro do Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é um tremendo comunista e teve acesso a todo o acervo do Geisel, que o Golbery guardou. E ele fez lá um trabalho de 5 livros. Se você perder o seu tempo lendo, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Era um grande obediente e obedeceu e fez a porcaria da anistia ampla, geral e restrita. E a gente recebeu esses demônios todos de volta. Todos de volta, porque isso era um objetivo do Geisel. Ele só... A gente teve uma espécie de... Vamos dizer assim, que a imprensa sempre chamou de ditadura. Essa semana, aquele Barroso ainda teve a ousadia de dizer que a ditadura e isso e aquilo outro. 423 pessoas mortas. E assim mesmo no confronto. E as vítimas... Com eleições ainda, né? Com eleições. Ditadura com eleições. Como isso, né? Simplesmente eles queriam que as coisas fossem feitas de uma forma lenta e gradual, sem conflito. Mas os caras queriam a ditadura do proletariado. Eu postei ontem um vídeo do Gabeira, que graças a Deus o Gabeira amadureceu e reconhece isso, né? Foi um terrorista. O Gabeira foi um terrorista, né? Mas amadureceu e viu, olha, a gente queria a ditadura do proletariado e queriam mesmo pela força. E o exército comandado pelo Geisel e pelo Médici controlavam de uma forma, até às vezes com uma certa mão de ferro, mas não proibiam. Teve um coronel que chegou lá na redação do Jornal Globo e chegou pro Roberto Marinho e disse, eu quero o nome de todos os comunistas que trabalham aqui para o senhor. O Roberto Marinho simplesmente disse para ele, ô coronel, o senhor se preocupe com os comunistas aí de fora. Os meus comunistas eu tomo conta. E simplesmente o cara foi embora. O Alexandre Garcia conta essa história. O Alexandre Garcia conta essa história. Que ditadura é essa que o Roberto Marinho diz, dos meus comunistas cuido eu? Que ditadura é essa? Sabe? Comunistas que, depois, com a volta dos civis ao poder, entraram todos, nunca deixaram de trabalhar, os que permaneceram aqui. Carlos Heitor Coni nunca deixou de trabalhar, entrou na Comissão da Verdade para receber pensão, recebeu uma indenização de 4 milhões. Ziraldo nunca parou de trabalhar, mas foi lá, recorreu, ganhou milhões e pensão.
Porra, esse cara ganhou dinheiro a vida inteira com literatura infanto-juvenil. O menino maluquinho foi recorde de vendas literárias no Brasil. Esse cara nunca deixou de ganhar, mas entrou e ganhou indenização por ser perseguido político. Que perseguição é essa, porra? Vão conhecer a história, cacete. Não, eu gosto que você conta tudo com bastante emoção, né? Não é um negócio morno, é um negócio quente, e esse assunto de hoje aí, é importante que as pessoas compartilhem essa live, porque a gente não sabe até quando essa live vai poder ficar no ar, né? Porque a Regina Vilela acaba de montar as peças do quebra-cabeça da exoneração do ministro da Defesa e denunciar o golpe que estava sendo tramado contra o presidente Bolsonaro, que iria culminar com a sua destituição do poder por ser considerado incapaz de gerenciar a pandemia. Então, o resumo da live é esse. Quem não compartilhou, compartilha a live. Não esqueça de dar o like para a gente ganhar visibilidade. E quem não se inscreveu ainda no canal Os Bastidores de Brasília, se inscreva. Eu não passei o site do livro. O site do livro é www.cafezinhocompimenta.com. Regina, você sabia que esse aqui é um dos 2 únicos livros que falam positivamente, de forma positiva, sobre o Bolsonaro? Um é do filho dele, do Flávio Bolsonaro, e o outro é do Emílio Keber e do comandante Winston, aqui, ó. Emílio Keber e comandante Winston. Você encontra esse livro também. Vocês dois aí em Brasília. Eu tive sorte de conhecer você e o comandante também aí em Brasília. É só para lembrar, pessoal, que a gente precisa dar suporte, não só em oração, mas em ação ao presidente. Vamos cobrar de quem efetivamente pode e deve trabalhar a nosso favor, tá? Cobrar do Senado Federal que vote o impeachment do Alexandre de Moraes. Esse cara precisa ser empichado, porque ele age completamente na ilegalidade. É um teatro de farsa. É uma farsa mesmo, esse processo. Mas fora os abusos autoritários dos supremacistas do STF. A gente tem esse poder, a gente contratou, devemos cobrar do Rodrigo Pacheco que coloque esse processo de impeachment na mesa e assumam os senadores. Lembrem-se, ano que vem tem eleições. Nós vamos renovar 1/3 do Senado, 27 senadores, né? Incluindo os 26 dos estados e mais um do Distrito Federal. Essa gente que vai querer reeleição, né? Vai precisar de voto. A gente tem que entender também o seguinte: a política é suja, a política é isso. A queda do presidente só foi evitada porque ele tem suporte nosso, de fé e de apoio popular. Lembre-se disso. A queda do presidente foi tramada, mas quem tomou o tombo foram os traidores. Nós vamos ficar atentos a todos os traidores. Por isso devemos cobrar, sim, do Rodrigo Pacheco que coloque o tal do processo de impeachment, porque é o que está na Constituição. O Cajuru está fazendo o trabalho dele. Aplausos para ele e para o Caio Coppola, que encabeçou esse abaixo-assinado. Continuem assinando, porque isso é uma forma de pressionar. Rodrigo Pacheco tem que ouvir a nação. Não é que, não tem interesse nisso agora. Tem sim, tem sim. E lembrem-se, a Bia Kicis está trabalhando para a aprovação de vários projetos que podem beneficiar o país, o avanço do país, política e economicamente. Porque o que esses governadores fascínoras, fascistas, negacionistas, né? Olha, ainda lembro das cartas de 500 economistas e personalidades na semana passada, essa semana mais um manifesto pela democracia, tudo em função da narrativa para a queda do presidente. Vamos alegar insanidade. Ele é louco, né? Tanto que a mídia bota a cara dele com um bigodinho de Hitler, fazem e acontece. Pegam a cabeça dele, fazem de material e chutam e gravam. Ele recebe todo tipo de vilipêndio. E aí o que acontece? A gente fica aqui só esperando as coisas acontecerem. Só não aconteceu, pessoal, porque o presidente
é filho de Deus, é um abençoado, colocou Deus no Palácio do Planalto, né? E tem lá homens que realmente são leais a ele. O general Heleno e o seu GSI merecem todo o aplauso. E fiquem atentos às narrativas dessa gente que usa Twitter e não sei o que lá, para morder e assoprar o presidente, né? Ou para estimular ele a fazer coisas ilegais. Tipo, vocês sabem quem. Vocês já estão ficando espertinhos, já sabem do que a gente está falando. Emília, eu só quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, cara. Enfim. Eu que agradeço você estar aqui prestando um serviço à nação. Hoje você não concedeu uma entrevista, hoje você prestou um serviço ao Brasil, porque ninguém estava falando isso, acho que ninguém tinha coragem de fazer, os jornalistas da grande mídia jamais iriam denunciar esse golpe, e como você é uma pessoa que gosta de história, eu também gosto muito de história, você é uma pessoa que era uma das pessoas que poderia comentar e montar esse quebra-cabeça. E graças a Deus aí você brilhantemente fez isso para alertar toda a população sobre esse golpe que estava sendo tramado para derrubarem o presidente Bolsonaro por incapacidade, insanidade, seja lá o que for. Então você hoje alertou a população e é bom que os inimigos da nação saibam que as pessoas patriotas e de bem estão de olho neles, né? E o presidente foi com certeza iluminado por Deus, o general Heleno iluminado, para conseguirem desarticular esse golpe. Acho que o presidente está ali sempre uma jogada na frente. O xadrez dele realmente funciona. O Lázaro LB disse aqui, ó, sabe por que estou aqui, Regina? Porque você é sincera e ama esse país como eu. Trabalhei com você, Kleber, em Salvador. Kerber, né? Kerber, eu li Kleber. Desculpa. Quem falou isso? Eu servi em Salvador, morei 7 anos em Salvador. Quem falou? É Lázaro LB, eu acho. Eu acho que é LB. Lázaro LB. Trabalhou com você em Salvador. Lázaro, se inscreva lá no canal Os Bastidores de Brasília e vamos conversar por lá. E, Regina, eu também não quero tomar muito seu tempo. Eu sei que tem gente que não deve lembrar do site, mas eu vou deixar uma dica bem fácil. Esse livro também está sendo vendido no Mercado Livre. Cafezinhocompimenta.com.br. É fácil. Não tem o BR, é cafezinhocompimenta.com. Então, pronto, Cafezinho com Pimenta. Ele tem uma live chamada Cafezinho com Pimenta que muita gente assiste. Então, vai lá, se inscreve e compra o livro que vale a pena. Eu estou dizendo que vale a pena. Porque é um livro que é inovador, cara, porque você vê o texto, você compara com a narrativa que foi publicada na imprensa e com o que realmente aconteceu. É genial, cara. Você sabe que eu aproveitei essa ideia e dei a ideia para o Elias botar no folder de campanha dele, né? Então, é genial, cara. É genial. A pessoa lia ali as propostas dele e clicava ali no QR Code e via o vídeo. Genial isso. Quem deu a dica foi minha esposa. Ela falou, você junta os seus vídeos e os textos, aí são mais de 100 horas de vídeos aí, porque hoje não basta a gente escrever para daqui a 20, 30 anos, a gente tem que mostrar o que aconteceu, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então a esquerda, quando for falar, o presidente falava de tal forma, não, tá aqui o vídeo, olha só, a gente matou a cobra e mostrou o pau, 9 meses de trabalho, Regina, todos os dias de manhã lá na porta da Alvorada, acompanhando esse momento histórico do presidente falando com a imprensa e com os apoiadores. Depois ele parou e você pode observar que as polêmicas diminuíram e a popularidade dele subiu. Não, e mais engraçado é o seguinte, o livro da Japa ficou aí encalhado, que nem o do João Rodrigo Janot. E vocês entendam o seguinte, a imprensa perdeu agora as fontes primárias dela, né? Os generais... o pessoal da Marinha e da Aeronáutica perdeu a fonte, principalmente do pessoal do Exército ligado ao Azeredo. Então, esse livro aqui tem tanta história. Esse livro aqui tem tanta história que quando a Japa foi lá falar com o presidente, nós filmamos ela, porque ela foi pedir para o presidente uma audiência com ele lá na porta, no cercadinho da Alvorada. Posso falar o nome dela ou deixa para lá? Pode falar. A Thaís Oyama, que escreveu A Tormenta, que só falou mal, só falou fofoca. Ela estava lá do nosso lado
na hora a gente não identificou quem era ela, e aí ela pediu uma audiência para o presidente. O presidente ela falou que estava escrevendo uma biografia do presidente. Na verdade, foi o livro A Tormenta, que não é de biografia, não tem nada. E aí a gente escreveu aqui que jornalista tenta conseguir entrevista com o presidente para ganhar o aval, né? Ou seja, praticamente dar uma credibilidade para a biografia depois que ela entrevistasse o presidente. O que o Bolsonaro fez, sabiamente? Disse que não. Eu fui por cercadinho, ele me reconheceu e me chamou para tomar café. Aí a gente já não estava... A gente já tinha terminado o livro, né? Daí você não apareceu nas filmagens. Agora sou eu que estou pedindo uma entrevista para ele. Eu espero que ele me atenda. Vai te atender porque você é uma pessoa que vai falar a verdade, não vai distorcer os fatos e com certeza ele vai te conceder uma entrevista. Não, cara, se eu tinha qualquer dúvida sobre a integridade desse presidente, aquela simples frase dizendo só eu e o pessoal aqui sabe o que aconteceu, morreu aqui. Só isso aí, para mim, já valeu. Mostrou o quanto ele é íntegro, o quanto ele é leal a pessoas que agiram com completa deslealdade, que estavam contribuindo para a derrubada dele. Mas, graças a Deus, Deus é maior e quem caiu foram esses 4. Muito obrigada, Emílio. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, meu caro. Eu que agradeço. Na verdade, você está sendo entrevistado, mas eu vou fazer as considerações finais também, antes de você falar. Agradeço muito aí o serviço que você está prestando ao Brasil, montando esse quebra-cabeça, denunciando, deixando as pessoas mais conscientes, porque isso que você falou não vai aparecer em nenhuma mídia, em nada, sobre toda essa tramóia, tudo que estava sendo tramado para derrubar o presidente por meio de um golpe, considerando ele incapaz. Então, as pessoas têm a obrigação de compartilhar essa live, para fazer o maior número possível de pessoas se conscientizarem sobre o que estava acontecendo. E da minha parte, Regina, para finalizar, também agradeço imensamente aí a sua atenção comigo. E o pessoal que está acompanhando ainda, agradeço todo mundo que já se inscreveu aqui. Hoje está subindo a audiência aqui do meu canal também, o canal novo que eu inaugurei esse ano, Os Bastidores de Brasília. Agradecer a todo mundo que já se inscreveu lá, só tenho a agradecer. E da minha parte, é isso aí. Eu vou deixar a palavra final com você para você encerrar a live. Olha, eu te agradeço demais, Emílio, pela confiança, pela generosidade de me dar esse espaço aqui. Né? Teve gente aí, porra, deixa o Emílio falar. Cara, ele que me convidou, porra. Na próxima vez tu vai me convidar para uma live contigo. Mas eu achava importante. Eu ontem estava explicando ao meu irmão o que aconteceu. Aí é que ele entendeu, né? O que estava acontecendo, porque ele estava naquela mesma ilusão do 142 e tal. Eu falei, Marco Aurélio, foi isso. E a gente ter a oportunidade de falar para as pessoas entenderem e pensarem. Nós temos uma oportunidade de ouro, nós chegamos ao nosso destino. O nosso destino é transformar essa nação na maior nação de todo o planeta Terra. Mas isso só será possível se dermos suporte ao presidente. E nós podemos dar esse suporte como? Indo às ruas e cobrando a volta à normalidade. Né, pessoal? Existe o vírus? Existe, mas ele não é mais perigoso do que o câncer, do que o problema cardíaco, do que a dengue, a chikungunya ou a zika, ou até mesmo a unha encravada. Ou desemprego. Ou desemprego, porque simplesmente os hospitais estão fechados para isso. A fome está aí batendo. Eu estava vendo hoje, no almoço, a Majunaína lá no jornal hoje. Aí eles mostram com maior orgulho as pessoas doando comida. A gente não precisa de esmola, a gente é uma nação rica. Mas eles parecem que ficam contentes com essa coisa de você dar esmola para pessoas que tinham o seu emprego, sabe? Como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Não é! Isso é uma coisa ruim.
A gente tem o direito de trabalhar. Eu não estou falando que você ser generoso, você doar, é ruim, pessoal. Mas a situação que a gente está vivendo só está piorando porque a gente está se acovardando, a gente está permitindo que eles dominem a narrativa e que eles dominem a nossa vida. Vamos nos encher de coragem. Como eu sempre digo aqui, a Bíblia é muito clara. Seja quente ou seja frio, só não seja morno. Deus vomita os mornos. E nós estamos nos tornando uma nação de mornos. Não é possível mais isso. Não é possível. Vamos acordar. Além de orar pela nossa nação, que eu creio, como disse o presidente, olha o que a gente tem, olha o que os outros têm, olha o que os outros são. E por que nós não somos? Sabe? Porque tem um grupinho ali que quer controlar a gente e quer acabar com a gente. Até a classe média eles estão conseguindo achatar. Você que é da classe média, você ainda não viu isso. Você ainda não acordou para isso. Então acorde. Está mais do que na hora, tá? Da gente enfrentar e fazer como o pessoal da própria Bahia fez. Olha lá, a polícia militar não vai mais perseguir trabalhador. Se a gente enfrentar, não vão ter como. Ah, você está na rua e tal, vá lá e fale com calma. Não precisa agredir policial nem nada. Policial vier, você diz, tenta argumentar com calma. Se não quiser, tem que ir. Tudo bem, é policial, eu vou. Mas daqui a pouco, quando ele der as costas, volte para o mesmo ponto. Abra sua loja, sabe? A gente tem que reagir. A gente tem que reagir. A gente não pode ficar assim. E a gente só vai ajudar o presidente se a gente usar o nosso dever de cidadão, que é cobrar de governadores genocidas, de prefeitos genocidas, de senadores, de deputados federais e estaduais e de vereadores. São eles que estão com o aval do STF. Se a gente enfrentar esses caras, o STF vai botar a viola no saco. Era só isso. Mais uma vez agradeço. Desculpa aí se eu falei, mas vamos pensar nisso aqui, ó. Qual é o destino que queremos, ok, pessoal? Regina, muito obrigado por essa live histórica e vamos ver o que vai acontecer. Eu só espero não ser preso na segunda-feira. Foi eu e você, cara. Nós vamos feliz da vida. Tomara que seja para Brasília. Tá bom, então. Vamos jogar xadrez, né? Tu sabe jogar xadrez? Não, sei, não, mas a gente joga dama. Tá bom. Então tá, um grande abraço. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. E nos vemos na próxima live do nosso programa semanal, de segunda a sexta, nos Bastidores de Brasília, o programa Os Bastidores de Brasília News, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, onde a gente sempre tem um convidado especial. E na terça-feira nós teremos lá Regina Vilela. Terça-feira vai falar conosco de novo. Sim, vamos combinar isso. Vai ser uma live normal, sem tanta polêmica, tá? E a gente vai combinar, depois a gente vai combinar isso aí. Tá bom, meu querido, tá bom. Tá bom? E estou à disposição quando você me chamar para uma live aí, para retribuir esse carinho. Tá bom, meu querido. Seja bem-vindo aqui ao canal. Muito obrigado. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Pode. Tchau, tchau.